O novo NetWatch da versão 7 da MikroTik tá na área e nós vamos falar sobre ele no vídeo de hoje. Bora lá! Fala pessoal, me chamo Gabriel Rezende, sou especialista MikroTik aqui da HackOne, tenho mais de 12 anos de experiência na área de TI, a maior parte desses anos trabalhando com MikroTik, pessoal, porque MikroTik é vida! Também tem certificações ABIC, certificações Fortinet. E hoje nós estamos aqui especialmente para falar do NetWatch, essa ferramenta que tem várias funções, pode ser usada de diversas formas. E a partir da versão 7.4 do RouterOS veio com várias modificações, inclusões novas. Cara, dá pra gente trabalhar de diversas formas com ele. E é isso que eu quero mostrar para você no vídeo de hoje. Você vai terminar esse vídeo sabendo mexer do começo ao fim no novo NetWatch. Bora lá então? Bora para a tela aqui. Já tô aqui na tela com o nosso MikroTik e tô aqui com uma página na internet que eu quero deixar eles lado a lado aqui. Quando precisar aumentar mais o MikroTik aqui, eu vou aumentar para vocês, tá? Fiquem tranquilos, já dei um zoom aqui. Mas na página da internet aqui também eu quero mostrar para vocês o lugar que a gente vai buscar qualquer tipo de informação relacionado ao MikroTik, relacionado ao RouterOS. Ah, tô com alguma dúvida relacionada a alguma função do RouterOS. Aonde que eu busco? Tem vídeos no YouTube, tem página na internet, tem blogs falando, mas nada melhor do que o site do fabricante para nos dar essas informações. Então eu quero alguma informação, eu vou digitar aqui, ó, NetWatch MikroTik, você pode digitar dessa forma. Ele vai trazer pra gente aqui alguns vídeos, mas vai trazer aqui no help da MikroTik, ó. E cara, essa é a fonte, galera. É aqui que a gente vai buscar as informações que a gente precisa. Bora lá então? Bora. Se a gente vier aqui no nosso RouterOS, a gente vai achar o NetWatch aqui na opção Tools, ok? Tools, NetWatch. Ele vai abrir essa tela pra gente. A gente quer adicionar um novo, a gente vai clicar no botão mais ou apertar o botão Insert do teclado também funciona, tá? E aí ele vai trazer a tela aqui pra gente do NetWatch. Antes de eu mostrar ali a parte do site da MikroTik, deixa eu expandir aqui pra gente tratar específico do NetWatch, ok? O que ele trouxe pra gente aqui? Algumas coisas já são conhecidas do NetWatch antigo, outras coisas são novas. Ele trouxe que a gente pode utilizar um nome, isso não tinha na versão passada. Então a gente pode colocar um nome aqui que vai nos ajudar a identificar para que serve esse NetWatch. Bom, vamos lá. Talvez você está chegando aqui agora, você fala, cara, eu nem sei o que é NetWatch. Eu vou te explicar então o que é o NetWatch, tá? O NetWatch ele é uma ferramenta do RouterOS que ele vai monitorar o estado de hosts na rede, o estado de alguns equipamentos, de alguns IPs na rede. E através do estado, se está up, se está down, ele vai tomar uma atitude. Ele vai executar um script, ele vai executar ali uma função, tá? Então, essa é a função específica do nosso NetWatch. A gente viu aqui então que a gente pode colocar um nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, teste. Cara, isso é legal porque nas versões antigas a gente tinha que usar o campo comentário aqui, comment, para conseguir identificar o que era esse NetWatch, né? Já eu vou falar de algumas aplicações que a gente pode utilizar ele, mas a gente utilizava muito o campo comentário para falar esse NetWatch serve para isso, esse aqui serve para aquilo outro. Agora eles trouxeram o campo nome. O host é onde a gente vai colocar o endereço IP do host que a gente quer monitorar, tá? Ainda eles não estão aceitando um domínio. Então, por exemplo, se eu tento colocar aqui www.globo.com, ele não vai aceitar. www.wall.com ele não vai aceitar, tá? Ele só aceita endereço IP. Então, se você quiser colocar aqueles hosts, vai ter que resolver o endereço IP e colocar ali para ele. Aqui então eu coloquei um host e deixei o host do Google, 8.8.8.8. Esse tipo de teste é uma das funções que veio a mais agora no nosso NetWatch. Ele trouxe várias funções aqui, tá? Esse simple é o mesmo que funcionava anteriormente, com alguns acréscimos aqui.
Até se você tiver um router OS abaixo da 7.4, quando você atualizar ele, você vai ver que os seus NetWatch, se tiver algum configurado, vai vir nesse tipo simples, tá? Então, esse é parecido com o que a gente já tinha. Antes de eu partir aqui por Search Address, algo que a gente consegue fazer no campo host também é colocar uma tabela VRF, tá? Então, se eu colocar aqui um arroba, eu posso agora identificar por qual tabela VRF eu quero que ele faça esse teste nesse host. As tabelas VRF são tabelas de roteamento dentro do nosso Router OS. Então, é legal essa função, porque eu consigo falar para o meu NetWatch, olha, eu quero que você teste esse IP do Google através dessa tabela de roteamento. E naquela tabela de roteamento eu posso estar saindo para uma segunda operadora, eu posso estar fazendo uma rota diferente, e eu quero que ele monitora especificamente aquela rota, tá? Então, por exemplo, eu tenho a tabela main aqui, ó. Então, eu vou sair pela tabela main. VRF é um outro assunto, mas é aqui no campo IP VRF. Aqui você vai ter as suas tabelas, a sua lista VRF de tabelas. Você pode criar algumas outras aqui e trabalhar com essas rotas. E aqui no NetWatch você pode apontar por qual VRF você quer que saia. Show? Aqui Search Address você vai falar para o NetWatch através de qual IP que tem aqui em IP Address no nosso Router OS. Eu quero que saia esse teste. Tá? Você pode especificar isso. Intervalo é o tempo de intervalo entre um teste e outro. Tá? Ele tem por padrão aqui os 10 segundos. A gente vai deixar. Eu quero que seja menor. Eu quero que o intervalo seja maior. Cara, aí vai depender do seu cenário, vai depender da sua aplicação. Você pode alterar esse tempo aqui. Timeout é o tempo que ele vai esperar até executar a função. Então vamos lá. Intervalo ele executou de 10 em 10 segundos aqui, ó. O teste 10 em 10 segundos. Bateu o teste e deu fora. Quanto tempo que ele vai esperar que ele depois que ele deu fora para considerar aquele host down e executar a função que está ali na aba down. Então, isso é a função do timeout aqui. Beleza? A função do start delay. E é legal a gente sempre lembrar que aqui na wiki do MikroTik, ele vai trazer todas essas explicações, ele vai trazer para a gente qual que é o tempo default. Então, Gabriel, eu não configurei esse cara aqui, ó. Eu não configurei aqui o timeout, quer dizer que não vai usar? Não, ele vai usar. Ele vai usar o tempo default que está aqui na wiki da MikroTik, tá? Então, se você quer um tempo diferente, por exemplo, aqui do timeout de 3 segundos, você tem que configurar um timeout aqui. O intervalo, o tempo padrão é 10 segundos. E assim você vai seguindo aqui. Tem alguns que não tem um tempo default, que não tem uma opção default. Quer dizer que se você não usar, ele simplesmente vai ser ignorado, tá? Esse start delay é o tempo que ele vai demorar para começar os testes a partir do momento que eu criei esse NetWatch, a partir do momento que eu fiz alguma modificação, a partir do momento que eu alterei alguma coisa aqui dentro dele, qual o tempo que ele vai demorar para começar a validar. Beleza? Adicionei alguma função, tudo mais. Ele vai considerar esse start delay para começar o primeiro teste. Startup delay é o tempo de inicialização do Router OS. Meu Router OS acabou de subir. Quanto tempo que ele vai demorar para fazer o primeiro teste? Você vê aqui que o start delay, o padrão é 3 segundos e o startup delay, o tempo é 5 minutos, tá? Então, se você quer algo diferente disso, como eu disse, você tem que configurar. Liguei o meu Router OS, vai demorar 5 minutos para fazer o primeiro teste ali de NetWatch. Esse é o tipo simples, que é bem parecido com o que a gente já tinha, com algumas funções a mais aqui que ele trouxe, tá? Mas é legal que ele já traz alguns tipos novos que a gente vai passar por aqui. Deixa eu só aplicar para vocês aqui, para vocês verem, ó. Então, quando eu aplico, ele vai demorar os 3 segundos ali e já vai começar a validar. Já começou aqui, já deu que o status é app desse meu host. Ele está conseguindo pingar aqui no Google, tá? E quando o status fica app, deixa eu diminuir essa janela aqui também. Isso. Quando o status fica app, ele vai executar, ó, o que está aqui nessa aba app. Deixa eu passar com vocês o que fica na aba status. Ele vai mostrar as informações ali. Qual que é o status do host, desde quando que ele está com esse status,
quantos testes foram concluídos com sucesso e quantos testes falharam. Ok? Show, galera? E app é o que eu quero que seja executado quando esse host passar de down para app. O que ele vai executar? Em down, o que vai executar quando esse host passar de app para down? Em teste, a cada teste que for executado, o que o meu router OS vai fazer? Então vamos fazer um teste aqui, por exemplo, vou colocar um log app, eu vou colocar um log warning Google App, certo? Quando for down, eu vou copiar aqui, ó. Quando for down, eu vou colocar um log error. Vocês vão ver a diferença ali no log. Google down. E quando for teste, eu vou colocar um log info teste Google. Tá? A gente vai ver no log ali como que funciona aqui então. Então eu vou dar um apply, ele vai ficar um Ankno e ele vai para app. Quando ele for para app, ele vai mostrar aqui para mim no log que o Google tá app, certo? Tá funcionando ali, olha, já fez o primeiro teste. Como aqui eu configurei então no meu NetWatch, que eu quero que quando ele testar aqui na aba teste, ele coloque teste Google, então ele já deu teste Google ali. Ele vai esperar o tempo do próximo teste e vai mostrar de novo ali para a gente no log teste Google. Então o intervalo de teste vai dar ali. Ele vai mostrar como tá a app, ele jogou o Google App aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu dar uma forçada aqui nele para ele testar. Jogar aqui. Olha lá, teste Google. Ele vai testar agora de 10 em 10 segundos. Esse Google, olha lá, teste Google. Então, toda vez que ele testar, ele vai executar o que está aqui nessa aba. Quando for down, então vamos derrubar esse host aqui, ó. Vou vir aqui em IP Firewall e vou criar uma regra aqui simples de output tipo ICMP, que é o protocolo que ele está usando ali para fazer esses testes. Quando for destino em 8, quando ele tiver destino 8.8.8.8, eu quero que ele dropa. Então ele vai parar de pingar ali o meu 8.8.8.8, meu Google. Você vai ver que vai contar pacote aqui quando ele tentar fazer esse teste. Ali, ó, contou, ele tentou fazer o teste, não foi, ele já mostrou para mim ali no log Google down. Beleza? Então é para isso que serve cada uma dessas abas aqui. Vamos passar sobre os tipos agora de cada tipo aqui que foi incluído nessa versão nova do nosso NetWatch. Bora? Bora, deixa ele testando ali, não tem problema. O tipo HTTP GET, o que é isso? Ele vai fazer uma solicitação HTTP. Então você percebe que essas funções aqui, ó, continuam as mesmas que eu já expliquei ali para o tipo simples. Não muda, essas são padrão para todos os tipos. Ele trouxe algumas funções a mais para a gente aqui. Ele trouxe algumas ferramentas a mais. O que eu posso colocar aqui? Eu posso especificar uma porta, eu posso especificar o tempo de troubleshoot, o tempo de limite que ele vai executar essa solicitação HTTP e qual código HTTP eu estou esperando para aquela solicitação. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu vou testar, o site do Google a gente não vai ter um HTTP aberto, mas eu tenho um IP aqui que tem, ó. Então eu estou testando aqui um servidor da minha rede interna. Cara, podia ser um servidor que você tem na empresa, que tem um HTTP, ou um próprio host na internet, um site na internet que você sabe que tenha um HTTP e você quer testar isso. Então eu quero testar o HTTP aqui nesse IP. Eu quero que a porta seja a porta 80. Se eu não colocar, ele vai considerar 80, tá? O tempo eu não vou considerar, depois eu vou mostrar para vocês o tempo ali. E o código HTTP. Ah, como que eu sei qual que é o código correto?
O código de HTTP, quando um site está ok, é 200, tá? Mas existem vários códigos HTTP. Você pode vir aqui no Google e digitar simplesmente códigos HTTP. Aqui, ó. Tem um aqui primeiro aqui que a gente pode abrir ele. Ele vai mostrar para a gente aqui quais são os códigos HTTP. Código senha, continue, 101, switch protocols, tudo mais. A gente vê aqui que o código 200 é o código de ok. E é esse código que a gente espera para carregar um site. Se eu não colocar nada, ele já vai considerar o código 200, tá? Vocês vão ver ali. Então, coloquei aqui, fiz a configuração, dei um apply. Se eu vim aqui em status, a partir do momento que ele fizer o primeiro teste, ele está mostrando para mim esse host está up na porta 80. Ele já fez um teste com sucesso. Desde esse horário aqui, ele está up. Tá, acabei de ver que o meu MikroTik está com o horário errado. Mas não tem problema, dá para vocês verem aí que é o horário que está aqui nele agora, tá? Aqui, desde esse horário aqui, ele tá up. Qual que é o HTTP status, o código que ele recebeu? 200. E qual que é o tempo de resposta para executar essa função HTTP? Então, você pode até usar esse parâmetro como um gatilho ali para executar alguma função de up ou down, beleza? Então, caiu esse host meu na porta 80, ele vai executar o que está aqui na aba down. Voltou, ele vai executar o que está na up. E aí, assim, as funções são enormes dentro do nosso NetWatch. Ele é muito utilizado, por exemplo, para failover de internet. Então eu vou monitorar, por exemplo, o Google, igual eu estava fazendo. E eu quero que monitore para quando cair o Google, eu sei que caiu a minha internet, por exemplo, e eu quero que chaveie para um outro link. Então, aqui em app, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero que ele entre lá na minha IP route, entre na minha tabela de roteamento, ele vai setar lá, setar, abrir aqui um colchetes, né? Isso mesmo, né? Que o que tiver find, vai procurar um comentário lá, link 1, quero que o disable seja igual a yes, ele vai desabilitar uma rota que está com o comentário link 1. E aí, cara, a segunda rota vai subir. Ele é muito utilizado, o NetWatch é muito utilizado para failover. Não, eu quero que ele entre aqui em Tools, Tools, Wake on LAN. Tem essa função aqui, eu quero que ele ligue um servidor meu através da LAN. Não, eu quero que ele entre aqui, por exemplo, no meu firewall. Por exemplo, eu quero que ele entre aqui. Aqui você vai trabalhar com a linha de comando, com a CLI do Router OS. Então você pode executar qualquer função aqui dentro do seu Router OS, executar inclusive um script, tá? Você tem que ver as permissões ali do script, mas você consegue executar um script ali. Então eu vou colocar aqui um de firewall, por exemplo, IP firewall, quero que ele entre na tabela filter ou na tabela NAT. Vamos colocar na tabela NAT. Eu quero que ele sete lá, buscando algo que tem um comentário X, comentário X, eu quero que ele dê um disable igual yes, eu quero que ele mude o search address, eu quero que ele mude a ação que ele vai executar. Olha, são diversas funções que a gente consegue trabalhar aqui, a criatividade para executar no nosso NetWatch. Ele é muito utilizado para diversas coisas. Por exemplo, falei do failover, mas eu quero que seja um Wake on LAN para ligar um servidor. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu fico monitorando através do NetWatch um servidor que eu tenho lá na minha matriz. Então, através da VPN, ele monitora lá na unidade um servidor que eu tenho na matriz. E se esse servidor cair, eu quero que ele desabilite uma regra de firewall minha lá. Porque esse servidor é uma consulta DNS que eu tenho para bloqueio de site e tudo mais. Mas se ele cair, eu não quero que minha unidade fique sem internet. Às vezes algum problema só lá na matriz. Então eu desabilito uma regra ali no NAT que eu redireciono as requisições DNS para ele. Poxa, aí você pode utilizar a sua imaginação e ver o que fica melhor aí para você utilizar com o NetWatch. Então esse é o nosso HTTP GET. HTTPS GET, muito parecido com o HTTP, ele só vai adicionar as funções aqui, que é para você, a porta normalmente vai ser a 443, né? A porta normalmente vai ser a 443, se você não colocar ele vai considerar. E você coloca aqui o certificado, então você tem que ter o certificado na sua RB e você quer que cheque certificado ou não. Ele mostra também o HTTP Code, o Troubleshoot HTTP
time, qual que é o tempo que ele vai fazer isso, tá bom? Qual que é o tempo ali de testes. Se você quiser setar um tempo aqui máximo para ele executar isso, você seta aqui nesse lugar. Lembrando que ele não aceita aqui nesse campo host nomes, né? Então isso dificulta o teste HTTPS. Você tem que realmente ter o certificado dentro do seu router OS para conseguir fazer isso daqui com sucesso, sem maiores problemas, tá? O ICMP, ele aumenta a questão de funções aqui que o teste simples fazia. Então ele vai trazer para a gente aqui algumas funções a mais, ó. Como por exemplo, o tempo de intervalo entre os pacotes ICMP que eu quero que ele lance. A contagem de pacotes ICMP de cada teste. Poxa, eu quero que em cada teste aqui ele envie para mim 50 pacotes. Tá? Então eu consigo alterar isso que no simples, por exemplo, no typo simples, eu não consegui alterar. Qual que é o tamanho do pacote? Eu quero executar um ICMP no NetWatch com um pacote maior, o padrão é 54, tanto para IPv4 quanto para IPv6. Ah, mas eu quero aumentar esse tamanho, eu quero fazer um teste de estresse aqui e ver se esse host está me respondendo legal. Você consegue fazer isso aqui no novo NetWatch também. Troubleshoot máximo, aqui ele está falando de RTT, tá? Se a gente abrir aqui o site da MikroTik, você vai ver, a gente vai ver que ele está falando aqui, ó. Se a gente for lá nas funções de ICMP, olha lá. Troubleshoot RTT máximo. O que é o RTT? RTT Round Trip Time. Round Trip Time. Beleza? Que é o tempo de ida e volta de um pacote. O tempo que o pacote leva para ir até o host e voltar. Esse é o RTT, é o que ele considera que é o que a gente chama de latência, para facilitar, né? O que a gente chama de latência aí. Então, essas configurações aqui são em cima do RTT. Qual que é o máximo de latência de RTT que eu quero, de tempo de ida e volta de um pacote? Qual que é a média? Qual que é o desvio padrão? Olha o Router OS, cara, olha o MikroTik, trazendo desvio padrão para o teste de NetWatch. É brincadeira? Eu falo que MikroTik é vida, turma. Desvio padrão. O que ele está tentando falar com desvio padrão? Desvio padrão é a diferença entre dois conjuntos de dados ou mais conjuntos de dados, no caso aqui de NetWatch. Então, poxa, eu estou pingando aqui no Google, estou no meu 888 aqui. Ele pingou um primeiro pacote em 5 milissegundos, o outro pacote em 10 milissegundos. A diferença entre eles é 5 milissegundos. Esse é o desvio padrão. Tá? A diferença entre o conjunto de dados. É claro que aqui ele vai fazer vários testes. Então ele vai trazendo essas diferenças que está tendo entre eles ali e vai calculando esse desvio padrão. Quanto mais próximo o desvio padrão for de 0, significa que aquele conjunto de dados é mais uniforme. Tá? Então talvez você precise disso daqui para o seu cenário. Poxa, eu não quero que o meu ping oscile tanto. Não quero que a minha latência, meu RTT oscile tanto. Você vai trabalhar com esse desvio padrão aqui, que é o limite dele. Jitter é o tempo de diferença de chegada de alguns pacotes. Então, por exemplo, o que é o jitter? Deixa eu abrir um quadro branco aqui e explicar para vocês o que é o nosso jitter, tá? Então, por exemplo, eu estou com o meu host aqui em casa, aqui, no computador, tá? E eu quero, através dele, acessar um site na internet. www. Primeiro W ali ficou lindo, né? Deixa eu apagar ele, vamos fazer direitinho. Isso, quero acessar esse site. O que é a latência? A latência, então, eu falei o RTT, eu saio com um pacote aqui, ó, da minha máquina. O tempo que esse pacote demora para ir até lá e voltar até meu host é o meu RTT. Beleza? É meu RTT. Então aqui eu tenho um pacote, eu estou acessando aqui. Isso aqui é o meu RTT. O que é o jitter, galera? O jitter é, por exemplo, eu estou enviando vários pacotes aqui, que é como a internet funciona, né? Que é como a rede funciona. Não é um pacote só, são vários pacotes. E aqui eu estou enviando vários pacotes.
Percebe que eu estou fazendo aqui por querer alguma diferença de tempo entre eles. Ó. Então, isso aqui demorou um tempo aqui, isso aqui demorou um outro tempo, esse aqui demorou um outro tempo. Deixa eu consertar isso aqui. Ó. Tá? Então, essa diferença que demorou, por exemplo, um segundo, aqui demorou 3 segundos, aqui demorou 2 segundos. Dando um exemplo em segundos aqui, tá? Mas normalmente a gente mede até em milissegundos. Então, vou lá, 1 milissegundo, 3 milissegundos e 2 milissegundos. O jitter é essa diferença, tá? Então, não é legal que o jitter seja alto. O jitter é alto, está indicando congestionamento na rede. É a mesma coisa de, por exemplo, sair 3 carros aqui da minha cidade, eu estou indo em direção a outra cidade. Mas no meio do caminho a gente pega engarrafamento, a gente pega outros carros, a gente pega acidente na estrada. Aí um carro chega, o outro carro demora 1 hora para chegar e o outro carro demora 10 minutos para chegar. Não é correto se a gente saiu junto no mesmo destino e na mesma velocidade, por exemplo. Então o Gittler, ele está falando aqui que está tendo um congestionamento na sua rede. Está chegando um pacote, está demorando um tempo, chegando outro, aí o outro já chega mais rápido. Então isso não é legal ter na nossa rede, isso indica congestionamento. E aqui a gente consegue selecionar um limite para ele, um gatilho para ele. Ah, quando o Gittler estiver em tanto, eu quero que você execute uma função aqui para mim. Esse daqui é a quantidade de perca de pacote que a gente quer ter, um limite. E aqui, quantidade de pacotes perdidos que a gente quer ter também. Então perceba que essa função ICMP, cara, ó, acrescentou demais aqui para a gente em relação a gatilhos que a gente pode executar no nosso NetWatch. Eu não vou selecionar nenhum deles, tá? Mas eu quero dar um apply aqui para vocês verem que na aba status aqui, ó, a gente vai conseguir ver como que tá cada um deles. Eu vou habilitar aqui, vou tirar aquela regra de file que eu criei, tá? Vou desabilitar ela aqui para a gente conseguir pingar no nosso Google 8.8.8.8. Ele vai trazer, ó, qual que é o seu, quantos pacotes foram enviados, quantos pacotes foram respondidos, quantidade de pacotes perdidos, porcentagem de perca, qual que é o seu RTT, o tempo do pacote ir e voltar, médio, mínimo, máximo, qual está sendo o jitter e qual está sendo o seu desvio padrão. Então, às vezes, você está até em dúvida, poxa, como que eu vou criar esses gatilhos ali? Qual o tempo? Poxa, cria sem nada e vê como que está funcionando aqui. Fica observando e você consegue aí definir um parâmetro aqui para falar, ó, vou trabalhar dessa forma aqui, vai ficar legal. E aí, se tá status up, mas se algum gatilho desse aqui sair fora do que você configurou, ele vai para o down e vai executar o que está aqui nessa aba. Show de bola, pessoal? Ele tem aqui ainda o TCP Connect. Esse TCP Connect ele vai executar uma função através de uma conexão TCP. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, o próprio IP do meu router OS aqui, que eu sei que tem uma porta 23, que é a porta Telnet aberta. Então aqui eu consigo, essas opções são padrões, aqui a porta e o tempo que eu quero, que está sendo feita aquela conexão, eu quero criar um gatilho em cima do tempo, bom, pode criar. E aqui em status a gente vai ver, ó lá, ele deu 2 testes com sucesso e qual está sendo esse tempo de conexão. Show de bola, pessoal? De cima a baixo no nosso novo NetWatch. O que vocês acharam aí do vídeo? O que vocês acharam do conteúdo? Deixa um comentário para a gente aqui embaixo para a gente saber o que vocês estão achando dos nossos conteúdos, ideias de novos conteúdos. É claro, galera, curte esse vídeo aí. Vocês viram que é conteúdo de qualidade, passando aqui com calma para vocês entenderem justamente como funciona cada parâmetro e conseguir aplicar aí no dia a dia de vocês. E se você conhece alguém que quer entender melhor sobre MikroTik, sobre Router OS, compartilha esse vídeo com ele. Lembrando que aqui abaixo nós temos na descrição vários links para você acessar, fazer parte da nossa comunidade de MikroTik dentro da HackOne e, cara, aprender vários e vários outros conteúdos. Aqui dentro a gente aprofunda mesmo e vai firme. E aqui tem uma comunidade para te ajudar, pessoas que estão sempre à disposição para te ajudar no seu desenvolvimento profissional. Show de bola, galera. Tamo aí. Obrigado mais uma vez e fui!